Meus irmãos, vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias, desta vez em Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 18. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar novamente, irmãos? Pai querido, nós estamos agora, Pai, neste momento, com nossas Bíblias abertas diante de nós, e depois de termos louvado o Teu nome, depois, ó Pai, de termos adorado ao Senhor, nós nos aquietamos e estamos prontos para ouvir a Tua voz. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Ó Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás, eu aprendi a fazer pão. E fala a verdade, pão caseiro é outra coisa. Pão caseiro, quentinho, saiu do forno, com uma manteiga derretendo. Alguns irmãos falaram comigo durante a semana: pastor, o senhor falou sobre gula e no domingo passado, né? Mas eu não quero deixar você com pensamentos de glutonaria. Mas o fato, sim, se você sabe fazer pão, ou mesmo que você não saiba, se você já comeu aquele pão caseiro, quentinho, recém saído do forno, sabe como é bom um pão quentinho, caseiro, com manteiga, acompanhado de um bom café. Já te deixei com vontade, quando você chegar em casa, você vai fazer o seu pão, talvez. Mas veja, um primeiro pão que eu aprendi a fazer foi um tipo de pão rústico, parecido com um pão italiano. Um pão com uma casca mais grossa e crocante e a parte de dentro, o miolo, bem macio. E esse pão, ele tinha uma característica no preparo dele. Precisava sovar. 10 minutos de braço, sovando aquele pão. Aquela era a academia que a gente fazia. Sovando aquela massa, batendo naquela massa, para que no final das contas saísse do forno um pão crocante por fora, macio por dentro e bem saboroso. Até que um dia eu me cansei de tanto sovar pão e comprei uma batedeira planetária. Não uma batedeira top, mas uma batedeirinha que já resolvia o caso. E isso, meus irmãos, nos faz pensar que é necessária a sova para que saia um pão saboroso. É verdade que existem algumas receitas de pão de preguiçoso, que é aquilo que você joga tudo no liquidificador, bate tudo e joga na forma. Mas um pão sovado é diferente. Um pão sovado tem um sabor melhor, mas você precisa sovar esse pão. Você precisa bater nessa massa para que ela tenha um bom resultado. E meus irmãos, assim como existe um propósito bom na sova da massa, e esse propósito bom é um pão saboroso, existe um propósito bom nas provações do crente. A massa apanha, e nós também, guardadas as devidas proporções. Nós também sofremos provações. Provações causam sofrimento.
Provações causam dor, provações às vezes podem nos tirar o sono, podem nos trazer preocupações. E meus irmãos, os nossos irmãos do passado, a quem Tiago escreveu a sua carta, sofreram muito mais do que qualquer massa de pão sovada. Eles deixaram suas casas, seus negócios, seus empregos, deixaram outros familiares e tiveram que fugir para outras nações dispersos por causa da perseguição, por causa da sua fé. Nós vimos isso lá em Atos, capítulo 8, logo após o martírio do diácono Estevão. Todos os membros da igreja de Jerusalém, exceto os apóstolos, tendo que fugir de Jerusalém por causa da perseguição. E algum tempo depois, Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, escreveu essa breve carta para encorajar aqueles irmãos que passavam por diversas provações por causa da sua fé. E como nós já vimos, meus irmãos, nas nossas exposições de Tiago, as provações elas têm um bom propósito. E que bom propósito é esse? E a gente vai repetir mais uma vez: nosso amadurecimento, o amadurecimento da nossa fé. Com as provações, meus irmãos, nós precisamos ser sábios para saber passar com sabedoria as provações. As provações acometem não somente ricos, mas também pobres. E Tiago, ele orienta ambas as classes sociais quanto a isso. Em meio às provações, meus irmãos, nós somos tentados a pecar, e nós vimos isso no domingo passado. E Tiago, aqui nesses versículos que nós lemos, ele vai fechar o tema provação. Então, a partir do próximo texto, no domingo que vem, ele já vai falar de outro assunto. Então, ele vai fechar o tema provações aqui nesse texto. E ele fecha esse tema fazendo algumas correções. Ele encerra, ele conclui, corrigindo aqueles nossos irmãos a respeito de pensamentos errados que eles poderiam ter ou que eles já tivessem a respeito do seu sofrimento causado pelas provações. E eu, meus irmãos, gostaria de ver com vocês 5 verdades tiradas desse texto que também vão corrigir os nossos pensamentos errados quando passarmos pelo sofrimento, quando passarmos pelas provações. E Tiago, ele começa o texto lido no versículo 16 dizendo: não vos enganeis. Diante da provação, diante do sofrimento, nós podemos ser enganados. Primeiro, enganados pelo próprio diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Satanás, ele pode levar-nos a pensar que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, que Deus é cruel, que Deus cometeu um erro, ou até mesmo que Deus não existe. Os nossos corações são enganosos. E os nossos corações podem provocar em nós sentimentos e pensamentos errados a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus, a respeito da sabedoria, da bondade de Deus com relação a nós. Nós somos facilmente enganados, quer seja por Satanás, quer seja pelo nosso próprio coração. E Satanás, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, na pele da serpente, em Gênesis capítulo 3, ele já aparece enganando. Ele engana Eva, dizendo que Deus havia dito que eles não comessem de toda a árvore do jardim. E Deus não disse isso. Deus disse que eles não poderiam comer de uma árvore específica, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, no capítulo 3, versículo 4 de Gênesis, o diabo também engana a mulher, dizendo que era certo que eles não morreriam caso comessem do fruto. Então o diabo ele é enganador, desde um princípio. E meus irmãos, assim é o nosso mundo. Se você olha ao seu redor, se você vê notícias, se você
lê aquilo que é postado nas redes sociais, se você vê a atual cultura que nós vivemos, aquilo que é verdade é dito como mentira, e aquilo que é mentira é pregado como verdade. É assim que Satanás, o príncipe deste mundo, ele age nos corações das pessoas, enganando-as. E ele vai tentar nos enganar também. Ele tentou enganar o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele foi tentado. Primeiro, a respeito das suas necessidades materiais. Você se lembra? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, quando nós passarmos por necessidades materiais, o diabo vai nos tentar que Deus não vai cuidar dos nossos recursos materiais. Em segundo lugar, o diabo tentou Jesus a respeito da sua segurança. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Da mesma forma, ele vai nos tentar, fazendo com que a gente pense que Deus não está nos protegendo, que Deus não cuidará de nós, que Deus não nos dará a segurança necessária, fazendo-nos viver com medo. Por que tantas pessoas vivem amedrontadas? Por que tantas pessoas têm medo de doenças, medo da morte, fobias de tudo quanto é tipo? Porque são enganadas pelo diabo. E meus irmãos, Tiago, ele quer corrigir a respeito desses enganos. 5 correções para que nós não nos enganemos quando passarmos pelas provações. A primeira, nós somos amados. Olha o versículo 16 mais uma vez. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Pastoralmente, Tiago chama aquelas pessoas de meus amados irmãos. Eles eram amados. Tiago, ele usa essa expressão, amados irmãos, 3 vezes aqui na sua carta. Aqui, capítulo 1, versículo 16, lá no versículo 19 e também no capítulo 2, versículo 5. Eles eram amados. E poderia surgir na cabeça deles, como também pode surgir na nossa mente, quando passamos pelas provações, que nós não somos amados. Nós não somos amados por Deus. Deus se esqueceu de nós. Como que eu posso passar pelo sofrimento e Deus me amar? Parece impossível, incoerente, inconcebível. Deus diz que me ama e eu canto esse amor, como nós cantamos agora há pouco, mas estou passando por angústias terríveis na minha vida, por aflições horríveis, por uma provação profunda. Isso é Satanás soprando no nosso ouvido. Isso é o nosso coração enganoso nos levando a pensar essas coisas. Somos levados a pensar também que nós não somos amados pela igreja. Está vendo? Eu estou sofrendo, eu estou passando por essa tribulação, por essa provação, por esta aflição, e ninguém está preocupado comigo. Nenhum irmão não se preocupou com o que eu estou passando. Só que isso, meus irmãos, é engano. Porque Tiago fala, meus amados irmãos, ou seja, nós fazemos parte de uma família. Todos nós, toda a igreja é uma única família. E Tiago quer corrigir este erro, nos mostrando que nós somos amados. Nós vimos lá em 1 João 3,1, na nossa liturgia, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O cristão, ele é amado por Deus e ele deve amar os seus irmãos. 1 João 4,7 vai dizer o seguinte, 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Perceba que tanto Tiago quanto João usam a palavra no plural, irmãos, amados. Ou seja, nós fazemos parte de uma grande família, com muitos irmãos. E Deus nos ama. Que grande amor, que ousado amor.
Que amor que chegou a tal ponto de entregar o seu único filho, seu amado filho, seu filho querido, para ser sacrificado no altar do Calvário. Que pai faria isso? Que mãe faria isso? Você que é pai entregaria seu filho, entregaria sua filha para morrer, para receber a pena de morte no lugar de um criminoso, de um réu confesso? Imagine se no nosso país tivesse pena de morte. E lá no julgamento nós temos uma pessoa que cometeu diversos crimes. E o júri e o juiz julgam aquele réu culpado. Qual é a sentença? Pena máxima, pena capital, pena de morte. Aí você imagina que levanta-se ali um pai, ou melhor ainda, o próprio juiz, e vira para o réu e fala: você é culpado, mas não temas, está aqui meu filho, meu único filho, e ele vai sofrer a pena de morte no seu lugar. Você faria isso? Eu não faria, mas Deus fez. Esse é o amor que Ele tem por você. E nada, diz Paulo aos Romanos, vai separar você e eu do amor de Deus em Cristo Jesus. E por causa desse amor de Deus, os irmãos nos amam. Nós temos, meus irmãos, nós cometemos o pecado de acharmos que a igreja não nos ama, que os irmãos não nos amam, que fomos abandonados. Isso é pecado, isso é engano de Satanás, isso é engano do nosso coração. É verdade que o nosso amor é um amor imperfeito. É verdade que nós não conseguimos amar uns aos outros com perfeição. O nosso amor ainda é um amor manchado pelo pecado, porque somos pecadores. Mas esse amor, ele está sendo restaurado, amadurecido, corrigido, para que na eternidade nós nos amemos uns aos outros com perfeição, da mesma forma como Deus perfeitamente já nos ama. Então a primeira correção que Tiago nos faz aqui: nós somos amados, não se esqueça disso. Mesmo nas piores horas da sua vida, lembre-se do grande amor de Deus por você e do amor que a igreja tem por você. Pessoas oram por nós, pessoas que a gente nem faz ideia, oram por nós, a igreja ora. Por isso, nós somos amados. Segunda correção que Tiago nos faz: a primeira é que nós somos amados, a segunda é que tudo que Deus nos dá é bom. Versículo 17, a parte A: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Dádiva já é uma coisa boa, mas Tiago reforça: boa dádiva. Dom é um presente, só que Tiago adjetiva, ele acrescenta dizendo dom perfeito. Então o que Tiago está nos ensinando aqui? Que tudo que Deus nos dá é bom, é perfeito. Talvez um dos textos que eu mais amo nas Escrituras seja Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas serão para o nosso bem. Deus jamais vai querer o nosso mal. Deus jamais planejará, desejará ou executará o mal contra nós. Mas mesmo quando o sofrimento ocorre nas nossas vidas, ele tem um fim benéfico. Assim como a massa do pão, que precisa ser sovada para o pão ficar saboroso. Às vezes nós precisamos passar, meus irmãos, pelo sofrimento para que a gente saia amadurecido, fortalecido daquela situação, daquela condição, daquela provação.
tudo será para o nosso bem. Até o mal, quando acontece, é para o nosso bem. Vocês se lembram de José? Lá em Gênesis 50, versículo 20, quando os irmãos de José ficaram com medo de que José se vingasse deles, uma vez que o pai Jacó já havia morrido, José, ele disse que Deus disse que os seus irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus tornou o mal em bem. A melhor tradução do hebraico ali não é que Deus transformou o mal em bem, mas é que os irmãos de José intentaram o mal contra José. Deus, por sua vez, intentou o bem. Então Deus se serviu de toda aquela ação pecaminosa dos irmãos de José para o bem de José e para o bem de toda a família de José e para o nosso bem. Que bem é esse, pastor? Ora, pense comigo. Se José não tivesse sido vendido como escravo ao Egito, aliás, ele foi vendido como escravo e depois foi parar no Egito, se José não tivesse passado ali como escravo pela casa de Potifar, por aquela prisão injusta, 2 anos esquecidos na prisão, José jamais se tornaria governador do Egito. O Egito jamais teria aquele plano de guardar alimento para os anos das vacas magras. E se tudo isso não acontecesse, a família de José, a família de Jacó, morreria de fome. E se a família de Jacó morresse de fome, Judá, um dos irmãos, também ia morrer de fome. E se Judá morresse de fome, o leão da tribo de Judá não nasceria. E se Jesus, o leão da tribo de Judá, não nascesse, nós estaríamos perdidos. Você vê como que Deus usa, pela sua providência, o mal para o nosso bem. Então tudo é para o nosso bem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, eles são lá do alto. Então Deus, ele envia provações. Naquela época ele poderia enviar autoridades. O próprio Saulo de Tarso foi um instrumento ali de Deus. Judeus, fariseus, escribas, mais tarde o Império Romano. E na minha vida, na sua vida, Deus pode enviar outras condições ou outras situações, circunstâncias para nos provar. Por exemplo, uma enfermidade. Lembra de Jó? Jó estava falido, Jó estava de luto, e como se não bastasse, Jó agora tinha uma grave doença, uma grave enfermidade. Tudo isso, Satanás tentando a Deus, porque Satanás disse para Deus: eu vou fazer tudo isso com ele, e ele vai blasfemar o teu nome. Às vezes, meus irmãos, Deus pode usar até o próprio diabo para nos provar, como foi com Jó. Mas você se lembra das palavras da esposa de Jó? Palavras insensatas: amaldiçoa Deus e morre. E que você se lembra da resposta de Jó? Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal. Não significa que Deus seja cruel, não significa que Deus seja mau, mas mesmo quando o mal nos acomete, Deus, o bom Deus, está usando tudo aquilo para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Romanos 8:29 responde, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, para você não se esquecer, todas as coisas cooperam para o seu bem. Que bem? Ser parecido com Jesus. E é Deus quem faz essas coisas. É Deus quem sova a massa, para que a gente, no final, seja como Cristo. E veja novamente o texto aqui de Tiago 1,17, que essa boa dádiva e esse dom perfeito, eles são lá do alto céus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Ele é louvado pelos seres celestiais, pelos serafins. Santo, santo, santo. Aqui embaixo não.
Aqui embaixo na terra nós temos pecado, nós temos maldade. Aqui embaixo na terra nós temos tudo aquilo que não presta. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que Deus envia para nós, vem do alto, da onde Deus habita, onde Ele é santo. Então, lembre-se, primeira correção, nós somos amados. Segunda correção, tudo que Deus nos dá é bom. Terceira, Deus não muda. Deus não muda. Versículo 17, a segunda parte. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do Pai das luzes. Observe, Tiago, ele lembra aqueles irmãos perseguidos que Deus é o Criador. Quando ele fala Pai aqui, é aquele que criou a luz, ou não somente a luz, mas todas as luzes. Você se lembra, a primeira coisa que Deus criou? Haja luz, e houve luz. E como que essa luz se tornou conhecida de nós? Através dos dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia. Qual que é o maior luzeiro? O sol. O menor para governar a noite. Qual que é o menor luzeiro? A lua. E observe que o sol, ele ilumina a terra. Não toda a terra ao mesmo tempo, porque a gente conhece, os movimentos da terra. Metade da terra agora está no escuro, como nós aqui agora. Mas a outra metade está no brilho do sol, durante o dia. À noite, quando nós temos lua cheia, nós temos a luz no céu. A luz do sol reflete na lua e a lua brilha aquela luz, iluminando a noite. Foram criaturas, foram criações de Deus. Mas presta atenção numa coisa, meus irmãos. Nem sempre nós enxergamos a luz da mesma forma. Eu estou falando da luz natural, não das nossas lâmpadas artificiais. Mas as nossas lâmpadas artificiais também vale o mesmo pensamento. Porque pensa comigo uma coisa. Tem dia que não tem nuvens nos céus. Então o sol está brilhando, sol a pino, toda a claridade sobre a terra. Mas vai ter dia, como foi hoje, que nós teremos um dia nublado. A luz, ela chegou até nós sim, mas não com a mesma força, não com a mesma claridade. À noite a mesma coisa. Nós temos as fases da lua. Quando está a lua cheia, nós vemos a claridade da lua bem visível. Mas na lua nova, por exemplo, ela fica escondida. Isso quando não tem nuvens no céu escondendo a lua. O que isso significa? Que mesmo a luz criada por Deus, ela varia, ela muda. Agora Deus não muda. Deus não há variação, ou seja, não é a estação do ano, não é a rotação da terra, não são as nuvens, não é nada. Deus não varia, a luz varia, Deus não. Nem sombra de mudança. A sombra esconde a luz do sol, esconde a luz da lua, mas a sombra é incapaz de esconder a luz de Deus. Por quê? Porque com Deus é diferente. Ele não muda jamais. Enquanto Satanás é o príncipe das trevas, Deus é o Pai das luzes. Na luz vemos a verdade, na luz encontramos vida. Então veja, meus irmãos, você não está num quarto escuro, você não está sozinho, sofrendo a sua provação, o seu sofrimento, a sua aflição, num quarto escuro, num vale onde está tudo tenebroso. O seu Deus, o Pai das luzes, está com você. Como Davi escreveu inspirado no Salmo 23, que Ele está conosco até no vale da sombra da morte. Vai ter dia na sua vida, na minha vida, que as nuvens estarão espessas, que o sol não vai brilhar,
que as lágrimas vão rolar grossas dos seus olhos. Vai ter dia na minha vida, na sua vida, que não vai parecer dia, vai parecer noite. Tudo tenebroso, tudo escuro. Esse é o dia de você olhar com fé para o Pai das luzes, que enche de luz a nossa vida, que enche de luz o nosso coração. Então Tiago está corrigindo aqueles irmãos e corrigindo a gente também. Corrigindo, dizendo que nós somos amados. Corrigindo, dizendo que tudo que vem das mãos de Deus é bom, né? Tudo que Deus nos dá é bom. Corrigindo, em terceiro lugar, que Deus não muda. Em quarto lugar, corrigindo, nos dizendo a quarta verdade: Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Olha o versículo 18, a parte A. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus é o Criador da vida. Ele é o autor da vida. Ele criou a vida nos céus, criando seres angelicais, na terra, criando todo o reino vegetal, o reino animal e finalmente criando o homem, dando vida física, soprando o fôlego de vida nas narinas do homem. Mas Tiago aqui, ele vai além da vida física. Ele está falando da vida eterna, da vida espiritual, da vida em Cristo. Porque vejam, meus irmãos, se Deus é imutável, se Deus não muda, se Deus é luz, Ele é o Pai das luzes, então somente poderia partir dele a nossa salvação. A salvação foi ideia do Senhor. Olha o versículo 18: pois segundo o seu querer, foi Ele quem quis, não fui eu que um belo dia, fui lá e, entre aspas, aceitei Jesus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Como que eu poderia me converter se eu não tinha vida? Como que eu poderia crer se a fé não estava no meu coração? Eu estava perdido. Eu estava nas trevas. E escreveu Pedro que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então a ideia da salvação, a ideia da vida eterna, o desejo de ter um povo, uma igreja salva, foi do próprio Deus. Foi segundo o seu querer. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou, nos escolheu, nos adotou. Na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho a este mundo, onde voluntariamente obedeceu e entregou a sua vida por nós. E o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, que nos regenerou através da palavra da verdade. Tudo isso está lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Nós estudamos Efésios algum tempo atrás e os irmãos se lembram lá daquele texto de Efésios 1, 3 a 14. O que o Pai fez, o que Cristo fez, o que o Espírito Santo fez. Então a vida foi dada por Ele. Efésios 2 vai nos dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A iniciativa foi dele, a ideia foi dele. E como é que nós chegamos à vida? Que instrumento Deus usa para regenerar uma pessoa? A sua palavra. A sua palavra. Jesus ele disse lá em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Voltando para Tiago 1:18, segundo o seu querer, Ele nos gerou, o nascimento aqui, o novo nascimento, a regeneração, pela palavra da verdade. Então, meus irmãos, vejam, quando eu estou passando pela tribulação,
quando eu estou passando pelo sofrimento, quando eu estou passando pela provação, eu preciso correr para a palavra da verdade, para não ser enganado pelas mentiras de Satanás e pelas mentiras do meu próprio coração. Quanto menos você lê a Bíblia, mais você vai ser enganado, mais você vai acreditar nas mentiras do diabo, nas mentiras que vêm do seu coração. Quando nós passamos pelos momentos difíceis da nossa vida, a nossa tendência é parar de ler a Bíblia, parar de fazer devocional em casa, parar de fazer culto doméstico. Você começa a esfriar, você não quer mais ir na igreja, você falta os cultos, você falta a escola dominical, você não quer ir nos estudos bíblicos, porque você está alimentando mentiras no seu coração. Só que quando você olha para a palavra, quando você na sua casa lê e medita na palavra, quando você vem à igreja e ouve o ensino e a pregação da palavra, aí sim você conhece a verdade. Porque a verdade, ela vence a mentira de Satanás, vence o engano do nosso coração. Por isso aqueles irmãos e nós também precisamos dessa palavra. Porque se a gente não lê a Bíblia, se a gente não vir à igreja aprender a Bíblia, a gente vai sofrer acreditando nas mentiras, nos enganos de Satanás e do nosso coração. Então Tiago está falando isso aqui para aqueles irmãos e falando para nós também, falando que é Deus quem nos deu vida. E essa vida vem pela palavra. Não pense você que o Evangelho ele foi útil apenas no dia da sua conversão. O Evangelho é útil todos os dias na sua vida. Todos os dias você passa por provações, às vezes menores, mas vão ter dias que você e eu vamos passar por provações horríveis. Tem dia que o peso vai ser maior. Tem dia que você vai falar assim, eu não aguento mais. Tem dia que você vai falar assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr. Corra para a palavra da verdade. Abra sua Bíblia. Naquele momento que você tiver com as maiores dúvidas, com as maiores dores, derramando as maiores lágrimas, corra para este livro, porque aqui você tem a verdade. Aqui você será vitorioso sobre todo o engano de Satanás e do seu coração. Porque essa vida não é uma vida que Deus nos deu apenas no dia da nossa conversão, mas é uma vida diária. Diariamente Ele nos dá a vida através da sua palavra. Última verdade, última correção que Tiago nos fala nesse texto é que nós pertencemos a Deus. Versículo 18, a parte B, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos regenerou pela palavra da verdade. Somos então suas criaturas, ou melhor dizendo, as primícias das suas criaturas. O que isso significa? Você deve se lembrar lá do texto de Gênesis capítulo 4, em que Abel ofereceu a Deus como sacrifício de adoração as primícias do rebanho. Mais tarde, Deus ele vai requerer da nação de Israel as primícias da colheita. Isso está lá em Êxodo 23:19. Êxodo 23:19. O que são as primícias? As primícias eram a primeira e a melhor parte da colheita e também do rebanho. Então, aquele filhote de cordeiro, de ovelha, que abrisse a madre, que fosse o primeiro filho, ele era oferecido como primícia, assim como a primeira safra era oferecida para Deus como primícia. O que isso nos mostra, meus irmãos?
que nós também pertencemos a Deus. Assim como as primícias no Antigo Testamento, seja do gado, seja da plantação, eram do Senhor, nós também pertencemos ao Senhor. Nós somos comprados por alto preço, o sangue do seu Filho. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos guardados nas mãos dele. Por isso, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Pedro escreveu que o preço pelo qual Deus pagou pela nossa redenção não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue do Cordeiro, Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então preste bem atenção, se Ele te comprou, se Ele pagou o preço de sangue por você, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que nada vai separar você do amor de Deus. Você está guardado nas mãos de Deus, você é dele. E por isso que mesmo que você passe pelas piores provações, você ainda será dele. Você não se perderá. Não se perde salvação. Sabe por quê? Porque não depende de nós, depende dele. Essa é a doutrina da reforma protestante, chamada perseverança dos santos. Deus nos guarda firme na sua mão forte, na sua mão direita. Obviamente, meus irmãos, que aqui nesta vida nós ainda passaremos por angústias. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, preste bem atenção. O nosso corpo, aqui na terra, vai sofrer com enfermidades, com preocupações, com perdas, com privações, com provações, diversos tipos de sofrimentos. Mas nós temos a promessa de que nós somos as primícias do Senhor, e um dia o nosso corpo será transformado, e não haverá mais provação, privação, angústia, sofrimento, dor. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, perfeito, um corpo glorificado. Então aqui no final do texto, Tiago ele está apontando para essa glorificação, apontando para o final do sofrimento. Então não ache estranho aqui nessa terra você ter que passar por provações, eu ter que passar por provações. Vamos passar. A criação geme, angústias, nós vamos passar por sofrimento. Seria muito bom se não tivéssemos que passar, mas essa não é a nossa realidade ainda. A nossa realidade é uma realidade de ainda não. Já, mas ainda não. Já temos a certeza de que não teremos mais sofrimento, mas nós ainda não temos essa realidade. Mas um dia nós teremos. Um dia nós estaremos com o Senhor. Por isso eu concluo dizendo o seguinte: da mesma forma que uma massa precisa ser sovada para que o pão fique saboroso, nós precisamos passar pelas provações para que a nossa fé seja amadurecida. Tem um bom propósito, muito melhor do que qualquer pão que você possa comer. A sua fé amadurecida. Por isso, lembre-se dessas 5 verdades, meus irmãos. Primeiro, lembre-se, nós somos amados. Não se esqueça do amor que Deus tem por você e do amor que a igreja tem por você. É um amor imperfeito, sim, da igreja. De Deus é perfeito, mas da igreja é imperfeito. Você também ama imperfeitamente. Mas mesmo sendo imperfeito, ame.
Segunda verdade, não se esqueça também que tudo que Deus nos dá é bom, é para o nosso bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Terceiro, lembre-se também que Deus não muda. A sua luz brilha em nossos corações. Então, o mesmo Deus de Tiago, dos irmãos da dispersão, o mesmo Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Maria, Ruth, mesmo Deus dos nossos irmãos do passado, é o nosso Deus. A sua luz brilha todos os dias nos nossos corações. Lembre-se também, em quarto lugar, que nós temos vida espiritual. Se o sofrimento te levar à morte, nem a morte pode tirar a sua vida eterna com Cristo. Nem a morte. Por isso não temas, não tenha medo do que pode acontecer com você. O máximo que pode acontecer com você é você se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E por fim, lembre-se que você pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele, somos suas primícias e viveremos com Ele redimidos no novo céu e na nova terra, com corpos glorificados, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem provação. Que essas verdades consolem os seus corações, os nossos corações, que mesmo que você esteja passando pelas piores dores da sua vida, Deus console você e te dê a certeza verdadeira que Ele ama você. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.